Então, dando continuidade ao estudo da noite, nós estamos estudando o perispírito e vimos no vídeo anterior, no nosso estudo anterior, que o perispírito tem uma origem, que ele é originário, ele é um produto, o mais importante, segundo os espíritos, o mais importante produto do fluido cósmico universal, e é uma condensação desse fluido em torno de um ser pensante, de um foco de inteligência, que é a mesma coisa, ou alma, que é a mesma coisa. O que é isso? O ser pensante, que pensa e que sente, aglutina em torno de si partículas do fluido cósmico universal, que nós já vimos no vídeo anterior, como é que nós assimilamos esse fluido cósmico universal no campo do entendimento, como a matéria-prima elementar de tudo. Então ele aglutina em torno de si partículas desse fluido cósmico universal, formando esse corpo intermediário chamado perispírito. Então vimos aí de onde é que ele busca isso, de onde é que ele busca essa matéria para se formar. Vimos o conceito de perispírito, e que é esse que nós acabamos de dizer, a origem, que é o fluido cósmico universal, e vimos a formação dele, como é que ele se forma. Ele é um produto de nós mesmos, nós é que o criamos, vimos isso, e criamos de acordo com o nosso padrão vibracional. De onde nós buscamos esse material para criá-lo? Nós agora já estamos criando corpo para nós? Estamos. Somos responsáveis por essa criação, inclusive. De onde é que ela vem? Lá no conceito já está definido. É o mais importante produto do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal se desmembra ou derivam-se dele infinitos outros fluidos. E cada mundo tem o seu fluido específico. E é nesse mundo, nesse ambiente no qual o espírito está inserido, é que ele vai buscar essas partículas do fluido para compor o seu perispírito. Como? Utilizando as três leis: lei de afinidade, lei de atração, e lei de afinidade, lei de sintonia, lei de afinidade e lei de atração, que nós estudamos também no vídeo anterior. Ok? E agora nós vamos... Durante o intervalo teve um questionamento aqui, que o perispírito, uma das funções principais dele é servir de instrumento para o espírito. E dentro desse campo de formação do perispírito, que nós acabamos de conversar, tanto agora quanto no vídeo anterior, teve uma pergunta durante o nosso intervalo, que foi a seguinte: como é que fica então, fica o perispírito dos espíritos superiores, os puros? Aí a gente estava discutindo aqui no intervalo, eu particularmente não me lembro de ter tido informação, não, nas obras básicas não. Se tem, por favor, me informem, me ajudem. Mas a razão nos diz que, na questão 100 do Livro dos Espíritos e seguintes, Kardec define os espíritos puros como sendo aqueles que nenhuma relação mais têm com a matéria. Então, para ser espírito puro, ele tem que estar isento de qualquer relação com a matéria, para ele atingir esse estágio. E perispírito é matéria. Então, dali para cima, a gente não tem tido notícias categóricas, assim como temos sobre o perispírito material, não. O que a gente arranjou para isso através dos tempos passados? O espírito, quando atinge a condição de espírito puro, ele vira anjo, serafim, querubim, e arrumamos um monte de denominações, e vira luz. Esse vira luz é uma argumentação temporária para nós, em que a gente ainda não tem acesso a muita informação nesse sentido. Agora, a razão nos diz que a partir do momento em que ele atinge essa condição de espírito puro, ele perde essa relação com a matéria e ele é representado por formas que nós não temos como estudar agora.
Mas, ao mesmo tempo, quanto mais nós vamos evoluindo, melhor nós vamos aprendendo a lidar com a formação desse perispírito, de nossa parte, como co-criadores. Mas em ciência nós vamos evoluindo, e em moral também, em intelectualidade e ciência e moral. Mas quanto mais nós vamos evoluindo, mais capacidade seletiva nós vamos ter para atrair essas partículas do meio onde nós estamos, escolhendo as melhores. Escolhendo as melhores. Escolhendo como? Pela lei de atração, pela lei de afinidade, pela lei de sintonia. Então, esses espíritos mais elevados, com a elevação que eles já têm, em qualquer ambiente em que ele esteja, sob qualquer fluido, padrão de fluido, com a moral elevada e o conhecimento elevado que eles têm, eles vão escolher, atrair para si. É lei, isso é lei divina, gente. Leis de sintonia, de afinidade, de atração são leis divinas que regem a nossa vida e que regem a vida dos espíritos puros também. Então, naturalmente, eles vão atrair daquele meio as partículas mais benéficas para ele. Outro detalhe: quando o espírito está lá além do espírito puro, lá no espírito, na categoria de espírito puro, nós temos um que veio na Terra até hoje, só um conhecido, que veio e encarnou aqui, que é Jesus, que é o Cristo, que encarnou como Jesus. Quando ele chegou aqui, ele se corporificou utilizando os fluidos da Terra. Mas será que ele utilizou os mesmos fluidos que nós para constituir o seu perispírito? Nós já estamos nos transfigurando e irradiando luz de nós? Não, esse é o perispírito de Jesus que ele utilizou aqui. Então logo ele perdeu aquela capa lá no fenômeno da transfiguração, então logo ele conseguiu expandir o seu perispírito. Nós vamos ver isso aí, que é uma propriedade do perispírito. Aí ele produziu uma luz exterior que os seus discípulos tiveram que baixar a cabeça, colocar o rosto em terra. Então por aí a gente vai entendendo que a qualidade dos fluidos selecionados por cada espírito diverge segundo o seu padrão vibracional. E mais, o controle sobre o perispírito é tamanho que num determinado momento, após a crucificação, Jesus, antes da crucificação, Jesus se nos apresenta caminhando sobre as águas, translúcido. Depois ele se nos apresenta transfigurado, ele, Moisés, Elias. Então ele vai se mostrando perispiritualmente também. E depois que ele é crucificado, o primeiro que ele aparece é para Madalena. Então quando a Madalena vai caminhar na direção dele para abraçá-lo, o que ele fala? Não me toques ainda. Por quê? Porque se Madalena tocasse, não ia sentir, porque ele estava numa outra frequência vibratória. Então, para não assustá-la, certamente ele falou: espera um pouco. Ele estava no estágio mais etéreo. Mas aí depois, no meio daquela confusão de acredita, não acredita que ele tinha voltado, e Tomé foi o mais incrédulo. Então Jesus chega para Tomé e já muda. Agora você me toca, para que você sinta que eu estou aqui, que eu voltei. Mas a incredulidade de Tomé era tanta que ele precisava de se materializar para Tomé sentir com o dedo na chaga. Porque se ele só tocasse e o dedo afundasse, como a gente enfia o dedo numa espuma, aí Tomé não ia acreditar. Então ele precisou de se materializar. Nós vamos ver isso quando formos estudar as propriedades também. A materialização é uma consequência de uma densificação, de uma alta densidade dessas moléculas perispirituais no perispírito, que é menos denso. Então ele aglutina isso, ele ajunta isso para ficar como se estivesse encarnado. Então a gente percebe aí
que há um controle, há um domínio do Espírito sobre o perispírito na sua função, nas suas funções, na sua formação, na aglutinação desse perispírito, do meio onde ele se encontra. E já falamos isso aqui, já percebemos que se o Espírito retira e forma o seu perispírito no meio onde ele se encontra, então onde quer que nós estejamos, nós estamos sujeitos a variações de perispírito, aqui na Terra mesmo. E se a gente sair da Terra e ir para outro planeta, por exemplo, ali que realmente o fluido de lá é diferente do daqui, com certeza. Com certeza por quê? Porque não existem mundos iguais, existem mundos semelhantes. Podem ser fluidos bem parecidos, semelhantes, de mesma origem. Vamos comparar isso com as línguas? A gente sai daqui e vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos. A gente tem uma dificuldade de adaptação de língua, mas a origem ali é quase que a mesma, que é o fluido cósmico universal, que são as línguas mães, né? Mas qual que nós gostamos mais? Qual que se assemelha mais conosco? Que a gente não tem medo de sair e ir para lá? Portugal. Porque lá a gente parece que a gente está em casa. O fluido parece que é o fluido do Brasil, parece que então a língua é a mesma. Então você não tem tanta necessidade de adaptação assim. Assim também é entre os mundos. Há mundos que são mais semelhantes à Terra e há mundos que estão muito distantes da Terra, tanto para cima quanto para baixo. Então, quando a gente for para baixo em emissão ou para cima em elevação, nós vamos ter alteração desse perispírito naturalmente. É uma necessidade para a gente transitar nesses planos diversos. Vamos lembrar mais uma passagem aqui, a passagem da parábola do festim de bodas. Festim de bodas. Que de repente a parábola é um certo rei resolveu celebrar as bodas de seu filho. Quem que é o filho? Jesus. Quem que é o rei? Deus. Na parábola aí. E então ofereceu uma grande festa e foi convidando, e ninguém vinha, até que ele convidou e veio. Para a gente não entrar na parábola para ganhar tempo. Convidou e veio uma quantidade de convidados. Então o rei, entrando na sala, vendo os convidados, percebeu que um deles não estava vestido convenientemente. O que é o vestido, a veste do Espírito, que ele aglutina em torno de si? O perispírito. Porque a parábola é espiritual, não é material, né, gente? Aliás, todo o evangelho é espiritual, não é material. Então, nessa visão material, ele olhou e falou assim: você não tem habilidade, não teve habilidade o suficiente, não teve moral suficiente, não teve intelectualidade suficiente, não teve conhecimento científico suficiente, não teve evolução espiritual suficiente para adaptar o seu perispírito, a sua roupagem, para entrar aqui. Está falando de quê? De perispírito. O que é a nossa roupagem? Nós vamos estar aqui, se a gente pudesse, se fosse permitido, ou quando for permitido, porque isso é perfeitamente possível de ser, porque ao dormirmos nós nos desdobramos, nós saímos do corpo físico com o nosso perispírito e adentramos o mundo espiritual. Se nós fôssemos levados a níveis mais elevados de evolução, de padrão vibratório superior ao que nós estamos vibrando aqui, necessariamente nós teríamos que ser assistidos nesse campo aí, porque a nossa roupagem é outra, nós não conseguiríamos entrar lá. A parábola do festim de bodas é exatamente para falar para nós de perispírito, falar para nós, a passagem da transfiguração é para falar para nós de perispírito. Onde é que estava Moisés? 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, 1 milênio antes de Cristo. Onde é que estava Elias? Alguns séculos antes de Cristo, o profeta Elias. E Jesus? Estava naquele momento. Mas volta lá. Então, com que identidade que Moisés se apresenta? Com aquela que ele era conhecido. Tanto é que os discípulos de Jesus, não sei por que meios, o identificaram. Senhor, queres que façamos 3 tendas? Construamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? Eles identificaram Moisés, Elias
gente, num campo, no outro astral que eles estavam, né? Então, como é que eles foram identificados? Moisés com o seu perispírito, Elias com o seu perispírito, e Jesus, porque estava ali, transfigurou-se diante deles. Aí quando eles vêm descendo do monte, que um dos discípulos, certamente vai ser Pedro, que Pedro que era o mais perguntador, pergunta para ele: mas mestre, não diz as escrituras que Elias havia de vir primeiro que o Senhor? Como é que fica? As escrituras disseram isso. Como é que fica isso? Por que eles estavam perguntando? Porque eles acabaram de ver Elias lá. Vê aqui a sua representatividade, o seu perispírito. Aí Jesus fala assim: olha, na verdade, isso é verdade. Isso é verdade. E na verdade vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Por que não reconheceram? Nós andamos reconhecendo aí, vendo perispírito de gente desconhecida lá? Não. Aqueles 3 discípulos ali certamente estavam num outro padrão, um outro padrão vibratório naquele momento, para poder identificar os perispíritos dos 3. Nós olhamos, eu sei quem é o meu amigo, a minha amiga, a minha amiga, a minha amiga. Não, nós não temos ainda essa capacidade de sentir isso. E se a gente olhasse assim e visse que era uma inimiga, a gente ia começar a odiar desde agora. Ou se visse que era uma criatura que a gente já está afinizado, iria obviamente aumentar essa afinidade, e a tal ponto que às vezes até nos desequilibrasse. É nós que necessitamos. Por que nós ainda temos que esquecer do passado? No momento em que nós reencarnamos, toda a nossa memória cósmica fica encoberta, e nós iniciamos um ponto. Mas nesse véu que cobre a nossa memória cósmica, pelos buraquinhos do véu vão passando flashes que nós vamos sentindo pela vida fora, pelos buraquinhos do véu, né? E que nós vamos sentindo e vamos praticando pela vida fora. Kardec pergunta para os espíritos assim: como é que eu posso saber de que natureza foi a minha última encarnação? Os espíritos respondem assim: observai as vossas tendências. De onde vêm essas tendências? Passam, filtram-se da nossa memória cósmica e chega até nós hoje e se manifesta em nós em forma de tendências, positivas ou negativas. Para que nós estamos falando disso, gente? É para a gente voltar lá no Evangelho e ver onde é que está lá o perispírito. Pedro foi preso, de repente surge lá um anjo e retira Pedro de lá. Pedro saiu seguindo ele. Que anjo é esse, meu Deus? Que espírito? Anjo, gente, porque ele fez o bem, então chamou ele de anjo. Mas ele era um espírito benfeitor a serviço do Cristo, porque está no Atos dos Apóstolos, e o Atos dos Apóstolos é exatamente a prática dos apóstolos depois da desencarnação do Cristo. E o Cristo não deixaria os apóstolos órfãos, assim como não nos deixa. Então toda assistência nós vamos recebendo. Se nós tivéssemos evidência, e às vezes a gente tem, muitos de nós têm essa evidência, a gente identificaria e conversaria com o nosso espírito protetor no nosso dia a dia. E muitos conversaríamos com os nossos entes queridos que já foram. Eu conheço pessoas que conversam com a mãe dela como se estivesse conversando comigo. E é uma conversa assim, natural. São estágios evolutivos para a gente identificar. Quando essa mãe dessa amiga minha que chega, que ela olha para ela e vê e conversa com ela, por que ela reconhece? Por causa da sua identidade, que é o perispírito dela. E por que ela consegue conversar com ela? Porque ela estabelece esse contato perispírito a perispírito, porque senão não tem conversa. Isso é mediunidade. Por que ela consegue ser vista? Porque ela consegue densificar o seu perispírito de tal forma que a filha dela consegue enxergar. E assim são todos os videntes. Assim são todos. Há uma ideia de que eu ouvi isso em alguma palestra, não me lembro, mas é só a título de curiosidade, só para a gente associar o tema aqui, que o anjo, a imagem do anjo com asa, é que o vidente que ouviu, o pressentiu e o viu, e nos seus movimentos, a luminosidade dele confundiu, nos movimentos dele, a luminosidade confundiu a visão do médium.
E ele olhou assim, viu tanta luz em movimento, falou: olha, ele tem asa. Gotejava a luz, ele tem asa. Então, é assim que a gente vai, fazendo as associações, para a gente ir buscar mais longe do que a gente vinha buscando até agora. Que até agora nós íamos buscar muito pertinho. Onde é que é esse muito pertinho? É o que nos falaram. Porque eles vêm nos falando através dos tempos, de gerações em gerações, e a gente traz uma carga de influência nas nossas crenças, no nosso conhecimento, dessas influenciações que foram muito temperadas pelo misticismo, que foram muito carregadas de falta de fundamentação científica, filosófica. É tipo Alto da Compadecida, e que o Chicó vai falando, vai viajando na maionese, vai viajando, e de repente o João fala: mas Chicó, como é que foi isso? É quando ele fala: não sei não, só sei que foi assim. Então a gente ainda fica seguindo, mas sem buscar essa fundamentação. O Espiritismo vem exatamente como ciência para nos revelar as leis espirituais, assim como toda ciência que veio ao seu tempo, veio revelar também as suas leis. Cada cientista trouxe uma lei divina nova para nos revelar, no campo da saúde, no campo todos os campos, no campo da ciência, da tecnologia. São leis divinas que regem. Não há nenhum evento que não esteja baseado numa lei divina, gente. Nós estamos botando isso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Ele gerencia esse universo por intermédio das suas leis. Os operadores dessas leis somos nós, cada um no seu nível. Nós operamos essas leis no nosso cotidiano, nas leis divinas, consciente ou inconscientemente. Agora, quem está mais, os espíritos que estão mais elevados, operam essas leis no campo da consciência deles, eles operam em nome do Pai. É por isso que Jesus fala assim: eu vim aqui foi para cuidar dos negócios do meu Pai, eu vim aqui foi para fazer a vontade do meu Pai. As palavras que eu vos digo não são minhas, são do meu Pai que está nos céus. Então aí a gente vai buscando essa proporcionalidade de entendimento, de evolução, para a gente se situar no seu espaço e falar: gente, eu preciso de aprender mais, eu preciso de saber mais, preciso de pensar mais, eu preciso de fazer mais relação entre o conhecimento passado com o conhecimento que está chegando para mim hoje, para eu me posicionar. Não é só a gente ir aceitando tudo, mas também não é ir rechaçando tudo, é para a gente ir já se adequando, buscando um meio termo, porque essa flexibilização abre portas para a gente crescer, para a gente desenvolver o nosso intelecto e a nossa moralidade, porque o intelecto é o básico do moral, segundo os Espíritos, né? A gente não vai conseguir mudar nada se nós primeiro não conhecermos. Por isso o João fala para nós: conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecereis a verdade, intelectualize-se. Na proporção que você vai se intelectualizando, você vai se libertando. Por isso que os Espíritos falam para nós: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Então o que é necessário? Que a gente instrua um pouco mais, interesse um pouco mais. Esse estudo está muito detalhado lá no capítulo 14 do livro A Gênese. E depois tem um livro do Zalmino Zimmermann, chamado Perispírito, em que ele coleta e que ele sintetiza todo o conhecimento até a época que ele escreveu esse livro. Todo o conhecimento trazido pelos pesquisadores encarnados e pelos autores desencarnados, Emmanuel, André Luiz, pela psicografia de Chico Franciscano Xavier. Ele vai ajuntando isso e traz e nos entrega pronto para a gente só dar ele mastiga tudo assim, entrega para a gente. Mastiga, ele moe tudo, entrega para aqui, alimente-se. E a gente às vezes ainda fica preguiçoso, cochilando, né? Na verdade. Mas é o tempo de cada um. Todos nós temos o nosso tempo. Nós também já cochilamos até em relação a muitas coisas que a gente num determinado momento acordou, e que agora nós estamos começando a acordar para essas questões espirituais e buscando compreender essas leis espirituais que o Espiritismo como ciência veio revelar para nós, né? Na sequência aí,
A gente poderia ir conversando aqui sobre o Evangelho e lembrando de passagens do Evangelho no Velho Testamento, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Paulo chama inclusive o perispírito de corpo espiritual. E quando ele fala que ele foi arrebatado em espírito, o que é isso? Saiu do corpo e foi. Morreu não. Nós temos uma extensão desse perispírito, que é o cordão fluídico, nós vamos conversar sobre ele, que ele fica preso ao corpo físico. Então, Paulo, como todos nós, que ao dormirmos saímos do corpo, ninguém aqui precisa de imaginar que o corpo é cama, não. Saiu do corpo, dormiu, sai do corpo. Se não tiver nada para fazer, fica zanzando por ali. Quando sai do corpo, para onde é que vai? Vamos no Evangelho buscar? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Leia as 3 leis aí, ó. Está sintonizado com tudo. Afiniza com alguma coisa e é irresistivelmente atraído para aquela alguma coisa. Então, quando a gente dorme e sai do corpo, nós saímos com esse perispírito, mas ele fica ainda atrelado ao corpo físico que está lá descansando. Enquanto isso, o espírito adquire uma liberdade, que ele sai daquela gaiola e penetra de novo no padrão vibracional do mundo dos espíritos, no plano espiritual. E ao penetrar nesse plano espiritual, ele é atraído ou conduzido segundo as suas vibrações. Quando nós vamos dormir, por isso que é importante a gente manter um padrão vibracional, manter um desejo sincero de servir antes de dormir, para que a gente possa ser utilizado espiritual e perispiritualmente, enquanto o nosso corpo descansa, no plano espiritual, a trabalho do Cristo, a serviço do Cristo. Ou, se a gente se descuida ou mantém o padrão vibracional em qualquer outra ideia que não seja condizente com o serviço do Cristo, nós vamos trabalhar para outro e menos para o Cristo. Daí a necessidade da gente, nesse momento, não é ficar rezando até meia-noite, né? Não, a gente parar e centrar-se, se entregar na mão do Cristo, que a gente às vezes não faz isso, que a gente às vezes dorme tão distraidamente, tão cansadamente, tão preocupadamente com tanta outra coisa. Mas o ideal é que na hora do recolhimento, na hora da gente for dormir, que a gente se prepare um pouco, que a gente se desarme de tudo e que a gente realmente se entregue nas mãos do bem e se disponibilize segundo a vontade do Cristo. Não é falar assim, Senhor, eu quero ir, me leva. Não, isso aí é a vontade de lá, porque eles nos conhecem e nós não nos conhecemos. Então muitas vezes tem tarefas que nós não damos conta de fazer e que nós ficamos querendo fazer. Nós não damos conta, nós vamos chegar, nós vamos atrapalhar. Ao invés da gente ajudar, nós vamos gerar confusão lá, gerar necessidade de eles cuidarem de nós. Então fala, não, então Vicente, você não leva não, que ele vai dar trabalho lá. Aí a gente não vai. E às vezes a gente acorda de manhã e lembra tintim por tintim do que a gente fez à noite, lembra das pessoas que estavam conosco, das atividades que nós estávamos fazendo, e vamos conferindo essas atividades e percebemos que elas guardam relações com o nosso padrão vibracional, com aquilo que nós desejamos, que nós já praticamos aqui no mundo físico. Atividades assistenciais, atividades mais afetivas, atividades mais objetivas, atividades cristãs. Então, qual o instrumento que nós utilizamos para esse tipo de trabalho? Nós, espíritos, que é espírito que nós somos, seres pensantes e sentientes, utilizamos um instrumento para atuar na matéria, enquanto encarnado, enquanto acordado, estamos permanecendo encarnado, enquanto acordado, enquanto adormeceu, nós entramos no plano espiritual. Por isso, o perispírito é esse elo interexistencial. Enquanto está ou encarnado, desencarna, vai atuar no plano espiritual, e enquanto está encarnado, está atuando no plano espiritual, e do plano espiritual, atua no campo encarnado. Mas e quando ele só dorme? Ele está dormindo,
preso ao seu cordão fluídico, ou cordão de prata, alguns chamam assim, ele adentra o plano espiritual com o seu perispírito. O perispírito, o cordão fluídico, é uma extensão que é causado por uma propriedade do perispírito chamada plasticidade, que nós vamos conversar sobre ela também. Então nós estamos aqui já conversando e já acenando para as cenas do próximo capítulo, né? Dos próximos, né? Então a ideia hoje era a gente trazer a proposta hoje era a gente trazer essa ideia do que seja o perispírito, da sua funcionalidade, da sua praticidade, do seu efeito prático, da sua utilização prática na nossa vida, como espíritos que nós somos, da sua utilização prática no nosso corpo físico, porque se não fosse o perispírito com os seus chakras que estão situados nele, nós estaríamos agora desfalecidos, porque é ele que nos mantém energizados e capta essa energia no exterior e interiormente através dos alimentos, de todos os recursos de captação de energia. No prana, alguns estudiosos chamam de prana, né, que é exatamente busca nesse fluido ambiente essa energia, processa essa energia em si, armazena essa energia num lugar chamado duplo etérico, que é uma camada do perispírito, e distribui essa energia para o corpo físico, para cada parte do corpo físico. Cada parte do corpo físico é coordenada por um chakra, e cada parte desse corpo físico é chamado de plexo solar, plexo genésico, plexo cardíaco, que guarda relação com o nome do chakra, mas o plexo é a parte física, material, enquanto que o chakra é a parte material, só que semimaterial. Os chakras compõem o perispírito, eles estão no perispírito. Essa é uma das funções. Aí tem a função individualizadora, tem a função instrumental, tem a função de sustentação e tem a função de organização, organizadora. De quê? Das moléculas do nosso corpo físico. Há uma correspondência uma a uma entre elas. Então essas funções, nós vamos ter um tempo para a gente conversar sobre elas com mais calma, assim como essas propriedades, para que a gente vá adentrando nesse conhecimento, nesse entendimento, e vá formando um novo conceito de nós mesmos, como seres trinos. Nós somos espíritos, temos um corpo físico, mas nós temos um corpo espiritual chamado perispírito, que intermedia esses três. Por isso nós somos trinos. E aí nós vamos ver a atuação dessas propriedades do perispírito na mediunidade, nos processos de cura, como é que isso funciona, nos processos de adoecimento, como é que é esse reflexo do nosso pensamento, do nosso sentimento. Vamos esmiuçar isso. Hoje nós só conversamos um pouco sobre isso, para a gente ter essa ideia do que seja perispírito, para a partir do próximo estudo, nós já começarmos a adentrar aí nas 17 propriedades dele, uma por uma. Ok? Então, por hoje vamos fechando. Semana que vem nós estaremos aqui de novo e vamos estudar as propriedades. Vamos iniciar o estudo das propriedades do perispírito. Ok? Todos convidados? Muito obrigado. Muito boa noite. E que Deus continue nos amparando e nos abençoando, e abençoando os nossos bons propósitos de aprender as suas leis e nos esforçarmos para segui-las. Muito boa noite a todos.